A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Você aí do outro lado que já estava escolhendo o bairro mais fofo de Lisboa para morar, estava aprendendo a falar português com um sotaque de Portugal, eu tenho más notícias. Portugal resolveu apertar o cerco para quem quer virar cidadão. E caso você não saiba o que é Portugal, é o nome científico para a Guiana Brasileira, ou Pernambuco em pé, aquele país lá em cima. Agora, em vez de 5 anos, vai ter que esperar 10 para você tirar a cidadania portuguesa. Ou 7, se você for de um país de língua portuguesa. E que, convenhamos, continua sendo uma eternidade quando a saudade do euro bate. E não adianta só chamar de pastel de nata em vez de pastel de Belém. Vai ter que provar que entende a cultura e a língua portuguesa. Ou seja, além de falar português, vai ter que entender o que o português quis dizer. Inclusive, você ouvinte, você tem alguma cidadania europeia? Você tem descendentes da Europa? Já tentou tirar a sua cidadania italiana ou portuguesa, algo do tipo? Comenta aqui. Hoje, então, a gente te conta o que muda com as novas regras de imigração, porque Portugal resolveu colocar o pé no freio e o que isso tem a ver com milionários, vistos dourados e até judeus sefarditas. E outra, você deixaria a sua fortuna para mais de 100 filhos? Pois é, o CEO do Telegram, aquele aplicativo que a gente só lembra quando o WhatsApp sai do ar e depois esquece da existência, o Pavel Durov, ele não só deixaria, como vai deixar. Sim, o bilionário russo, que parece ter saído de um filme de super vilão, com direito a 300 flexões por dia, torço nu na Páscoa e zero cafeína na veia, revelou que doou esperma por 15 anos e agora considera todos os mais de 100 bebês gerados como seus herdeiros legítimos, e só daqui a 30 anos eles vão poder mexer na herança. Então no episódio de hoje a gente fala também sobre fortuna, fertilidade, Telegram e o que tudo isso diz sobre os novos magnatas da tecnologia. Então bota o fone de ouvido aí. Mentira, pode ouvir com alto-falante, eu não vou julgar mais. Que essa história de hoje parece ficção, mas é real. Bora pro episódio. Bom, começando sobre Portugal. Pois é, o governo de lá decidiu endurecer as regras para quem quer imigrar e se tornar cidadão no país. A principal mudança é no tempo que os estrangeiros terão que esperar para conseguir a cidadania portuguesa. Antes eram 5 anos morando legalmente no país, agora podem ser até 10 anos. Para brasileiros, angolanos e pessoas de outros países que falam português, esse tempo vai ser menor, 7 anos. Mas vamos combinar que ainda assim o tempo aumentou bastante. A informação foi confirmada pelo ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, depois de uma reunião do governo. Além do tempo maior de espera, quem quiser virar cidadão português vai precisar comprovar que conhece a cultura e a língua do país. Ou seja, não basta morar lá, vai ter que estudar e entender de verdade como Portugal funciona. Algo bem similar ao que a Alemanha faz já hoje em dia. Segundo o governo, essas mudanças são, abre aspas, essenciais para os tempos em que vivemos, fecha aspas. Isso principalmente porque, olha só, o número de imigrantes no país cresceu muito nos últimos anos. Pra gente ter uma ideia, atualmente cerca de 1,6 milhão de pessoas estrangeiras vivem em Portugal, e isso equivale a somente 15% da população total. Pois é, muito imigrante. Esse número praticamente triplicou desde 2019, isso de acordo com dados da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. As novas regras também podem afetar o famoso programa de Golden Visa lá de Portugal, que permite que estrangeiros que não são da União Europeia consigam residência no país em troca de investimentos, como aplicar pelo menos 500 mil euros em fundos autorizados. Hoje, esses investidores podem pedir a cidadania depois de 5 anos. Já com as mudanças, esse prazo também pode aumentar. Outras medidas foram aprovadas. O governo quer criar uma polícia especializada em controle de fronteiras e também poderá retirar a cidadania de imigrantes naturalizados que forem condenados por crimes graves. E olha só, outra coisa, Portugal vai acabar com um programa que dava nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas, ou seja, pessoas que têm origem em famílias de judeus expulsos de Portugal séculos atrás. Essas mudanças ainda precisam ser votadas no parlamento, mas já mostra aí um movimento claro do governo para limitar e controlar melhor a entrada e permanência de imigrantes lá no país. E bora falar de Telegram. O fundador e CEO do aplicativo, o bilionário Pavel Durov, contou em uma entrevista à revista francesa Le Point que pretende deixar toda a sua fortuna para os mais de 100 filhos que ele diz ter. A história é longa, vamos entender. Durov é oficialmente pai de 6 crianças com 3 mulheres diferentes.
Mas ele contou que há 15 anos começou a doar esperma, e segundo ele, mais de 100 bebês nasceram a partir dessas doações. E sim, ele considera todos eles seus filhos. Mas enfim, segundo Durov, ele não faz diferença entre os filhos que teve de forma natural e os que nasceram a partir das doações. Para ele, todos terão os mesmos direitos sobre a herança. Mas tem um detalhe importante: nenhum deles poderá mexer no dinheiro tão cedo. Durov afirmou que só quer liberar o acesso à fortuna depois de 30 anos. Hoje, a riqueza dele é estimada em 13,9 bilhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index, que é o índice da Bloomberg de bilionários. Essa entrevista também mostrou um pouco mais da vida excêntrica do bilionário. Aos 40 anos, ele disse que evita álcool, café e até chá. Já ouviu falar de alguém que acha que chá faz mal? Todos os dias, ele faz 300 flexões e 300 agachamentos logo pela manhã. Durov já apareceu sem camisa em postagens para os mais de 11 milhões de seguidores no Telegram, inclusive mandando mensagem de Páscoa. Além das polêmicas sobre sua vida pessoal, o empresário também enfrenta questões com a justiça. No ano passado, autoridades da França o acusaram de ser cúmplice por permitir que crimes fossem cometidos por meio do Telegram. Ele negou todas as acusações. Mas agora ele ganha uma liberação judicial que pode facilitar um pouco a sua vida. A partir de 10 de julho, ele vai poder viajar por até 2 semanas para Dubai, onde o Telegram tem a sua base. Isso segundo um funcionário do Ministério da Justiça francês. A decisão ainda não é pública, mas foi divulgada inicialmente pelo jornal Le Monde. Se você está se perguntando, sim, o Telegram hoje tem mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. Não é só quando o WhatsApp sai do ar que ele existe, não. E olha, você achou que eu ia acabar o episódio sem falar de guerras? Não, infelizmente ainda não estamos nesse nível. Pois é, meu caro ouvinte, tenho notícias aqui pra você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Israel e o Irã de violarem um cessar-fogo anunciado por ele na terça-feira e exigiu que ambos os lados cumprissem um acordo. Ele disse a repórteres antes de se dirigir a uma cúpula da OTAN em Haia que, olha só, abre aspas, basicamente temos 2 países que lutam há tanto tempo e com tanto afinco que não sabem o que estão fazendo, fecha aspas. Esses comentários e postagens em redes sociais ressaltaram a fragilidade da trégua entre os 2 países, que são inimigos há décadas e que estão em guerra desde que Israel começou a atacar o Irã em 13 de junho. Israel e Irã continuaram se atacando na manhã de terça-feira, com 4 pessoas mortas por mísseis lançados contra o Estado judeu, e Teherã afirmando que pelo menos 9 de seus cidadãos morreram. Pouco depois de Trump anunciar o início do cessar-fogo, Israel acusou o Irã de disparar mais mísseis. O Irã negou, mas Israel afirmou que responderia com firmeza. Abre aspas, Israel, não joguem essas bombas. Se fizerem isso, será uma violação grave, fecha aspas. Quem disse isso foi Trump no Truth Social. Não ficou claro se aviões israelenses estavam a caminho do Irã e as forças de defesa de Israel não responderam imediatamente a um pedido de comentário. O canal 12 de Israel informou que as forças armadas do país atingiram um alvo no Irã com uma instalação de radar. Trump disse a repórteres acreditar que a trégua se manteria, mesmo que estivesse sendo testada. E bom, os preços do petróleo despencaram na noite de segunda-feira, quando ficou claro que os ataques do Irã e o Catar não causaram mortes ou danos significativos. Os traders interpretaram isso como um sinal de que o Irã não tinha intenção de aumentar as tensões com Washington, muito menos arrastar outros países da região rica em petróleo para uma guerra mais ampla. A gente comentou um pouco disso no episódio passado, mas vale lembrar que o Brent caiu 3,9% para 68 dólares e 75 centavos o barril, isso após uma queda de mais de 7% no dia anterior. A cotação voltou quase ao mesmo nível de antes de Israel iniciar os ataques no Irã em 13 de junho. Um alto funcionário da Casa Branca diz que Trump intermediou o cessar-fogo em uma conversa com Netanyahu na segunda-feira. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff mantiveram conversas diretas e indiretas com os iranianos sobre a proposta, segundo o funcionário. Israel concordou com a trégua desde que o Irã não lançasse mais ataques, e o governo iraniano sinalizou que cumpriria esses termos de acordo com a autoridade. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Lohia Queiroz. Uau. E bora ler os comentários do episódio passado, quando comentamos sobre a mudança que Wall Street está enxergando nos investidores. Guilherme Augusto diz, quando se fala sobre esse tipo de investimentos não tradicionais, me sinto um tiozão dando como exemplo o NFT. Inclusive, alguém se lembra dos NFTs? Clarice de Souza diz, no Brasil tem a Peer, pelo que eu entendi funciona mais ou menos como uma corretora de investimentos não tradicionais.
funciona muito bem como crédito privado. Paiva 876 diz: bom dia, acabei de escutar no podcast da Waffle, não sei se é corrente, não vou mencionar aqui. Ele diz que, ou ela diz que, agora que o Trump já postou sobre paz e quer assinar o acordo. Pois é, acabei de comentar sobre isso, mas, né, não deu muito certo, pelo jeito. E Luiz Ferreira diz: bom dia, primo, e estratégias? Status do WhatsApp. Pra que serve? Onde vive? Se alimenta de quê? E ele diz assim: observação, quando hebreus e persas brigam e a China diz que quer paz, mostra que esse mundo tá maluco mesmo. Big beijo e abraços. Big beijo, Luiz. Obrigado pelo comentário. Vou ficando por aqui então, até o próximo episódio e até lá. Big beijo. Tchau, tchau.